Gravando, né? Isso. Então, o que nós temos aqui é a intertextualidade, que a gente chama de implícita, como é o caso que eu mostrei aqui para vocês, do Crepúsculo. Eu preciso saber, gente, que essas histórias do Conde Drácula, da Bela e da Fera, do Romeu e da Julieta, que essas histórias existem. Eu preciso já ter lido essas histórias. Eu preciso ter ciência delas. Porque se eu não tenho ciência, eu não vou achar isso aqui, não. Aí você fala assim, professora, mas é difícil demais. Difícil porque você precisa ter lido outras coisas, tá? É necessário isso. Então, quando você lê, fica fácil de identificar. Se você não leu, realmente você não vai fazer ideia disso aqui. E outras ideias que estão explícitas. Mesmo a intertextualidade explícita, se você não tem aquelas leituras, se você não reconhece aquilo, né, os personagens ou uma história que está sendo contada, você não consegue fazer essa intertextualidade, certo? Então, você não é mesmo possível fazer intertextualidade. Observem aqui, nós temos dois textos para a gente pensar agora. Olha, vamos começar com o texto do Horácio primeiro, chama Carpe Diem, e depois nós temos o texto semana que vem da Pitt. O texto do Horácio foi escrito primeiro, tá? O Horácio, ele está lá na Idade Média. Então, o texto do Horácio foi escrito primeiro. E ele diz o seguinte, Carpe Diem, para começo de conversa, é uma inscrição latina que significa aproveite o dia, tá? Então, Carpe Diem, aproveite o dia. E ele diz assim, ó, não indagues muito, é cruel querer saber. Então, não fica perguntando, indagar é perguntar. Não fica perguntando muita coisa, porque é cruel querer saber. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. Às vezes é melhor ser enganado, né? É o que ele está dizendo aqui. E de repente é melhor mesmo. Que fim nos reservam os deuses? Nem fiques consultando os números babilônios. Então, não fica perguntando que fim revelam os deuses, porque são aquelas pessoas que querem prever o futuro, né? Querem saber o futuro. Não fica perguntando o seu futuro, não. Nem fica consultando os números babilônicos. Os babilônios foram os primeiros a falar sobre... esqueci o nome, gente. Esse negócio de horóscopo. Como é que é o nome? Numerologia, certo? Então, esse negócio de numerologia, de horóscopo, os babilônios foram os primeiros a pensar nisso. Então, tudo isso é prevendo o futuro. Numerologia, horóscopo, é para saber como foi seu dia hoje. O signo de touro. Como foi seu dia? Não, como será seu dia hoje, né? Não fica pensando nisso, não. Pode ser que Júpiter te conceda muitos invernos, ou somente este último, como expressa agora, o mar terreno ao bater nas rochas. Júpiter é o deus dos deuses, é o maior dos deuses, né? Eles tinham muitos, mas o Júpiter era o maior deles. Então, pode ser que o Júpiter te conceda muitos invernos. Pode ser que ele te conceda vários anos de vida, mas pode ser que esse ano seja o seu último ano. Por isso que ele fala invernos referindo-se a anos, né? Ser sensato, então seja sensato. Bebe teu vinho e abrevia as longas esperanças, pois o tempo foge enquanto aqui parlamos. O tempo, enquanto a gente conversa, enquanto a gente prevê esse futuro, o tempo está escoando pelos seus dedos, o tempo está indo embora. Então, curte o dia de hoje, não te fies do futuro. Qual é a temática desse texto aqui, do Carpe Diem? Qual a temática desse texto, gente? Sobre o que o texto está falando, gente? Sobre viver o agora, não ficar preocupado com as coisas futuras que a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, viver o agora, viver o hoje. Viva o hoje, esquece esse negócio de futuro. Porque pode ser que eu tenha futuro, como ele disse lá, ou pode ser que o Júpiter me conceda vários futuros, né? Que é o tempo para vir. Mas o que você tem certeza mesmo é desse agora, que você vive agora. E você está desperdiçando, pensando o que vai ser amanhã, né?
Tudo bem até aqui? Texto 1? Tudo tranquilo, professor. Vamos semana que vem Sim, agora sim. da Pitty. A Pitty vocês conhecem, né? Conheço. Que vocês devem conhecer aí músicas dela. Conheço. Ela diz o seguinte: amanhã eu vou revelar, depois eu penso em aprender. Daqui a uns dias eu vou dizer o que me faz querer gritar. No mês que vem tudo vai melhorar, só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quanto vai durar? Não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Aqui, nos 2 primeiros versos da Pitty, semana que vem, nos 2 primeiros versos, nós temos uma temática. Qual é a temática dos 2 primeiros versos? Não, das 2 primeiras estrofes. Sobre o que ela está falando nas 2 primeiras estrofes? Vamos lá, gente. Deixar tudo para depois, preocupar só com agora. Isso. Na verdade, ela não está falando preocupar tudo com agora. Ela está esperando depois, não é? Amanhã eu vou fazer, depois eu penso, daqui uns dias eu vou dizer. Então, ela confia que o depois vai vir. Então, ela confia nesse. Ela não faz o agora, ela espera para depois raciocinar, fazer os treinos, em vez de fazer o agora. Então, Ela nos deixa dois. fazer depois. Isso. Então, nas 2 primeiras estrofes, ela fala mês que vem tudo vai melhorar. Então, ela espera para depois, né? Tudo para depois. Na última estrofe, esse discurso dela muda. Por que muda na última? Porque ela vê que não dá muito certo, né? Deixar tudo para depois, em vez de fazer o agora. O certo Ainda dá tempo. agora. Então, Pensar agora. então o que ela faz? Ela não deixa nada para depois. Então, ela vive o agora, não é? Aí ela vive o agora. Ela faz o agora, porque a gente não sabe o dia da manhã. E deixar as coisas tudo para depois. Aí agora ela percebeu. Tem que fazer tudo na hora. Agora. Não deixa nada para depois. Muito Não bem. deixa o tempo passar e não fazer nada. Isso mesmo. Então, não tem que deixar nada para depois. Vamos fazer agora, porque semana que vem, nem sei se vem. Agora, a pergunta é: qual é a intertextualidade entre o texto da Pitty e o texto do Horácio? Onde está a intertextualidade nesses 2 textos? Ela é implícita ou ela é explícita? É explícita, eu acho. Por que é explícita? Ai, Explícita é quando eu vejo, eu consigo ver no texto a repetição de outro texto. E implícita é quando eu entendo que existe a intersecção dos dois, a intertextualidade, mas não está escrito no texto. porque É os dois implícita, falam então. quase da mesma coisa, né? Do Fala hoje, sobre viver agora. curtir o dia hoje e não deixar para depois, pro futuro. Isso, Curte o dia de hoje e não te fies no futuro. Então, isso é a intertextualidade, certo? Entender que tanto o texto do Horácio quanto o texto da Pitty, em algum momento, eles se igualam porque eles estão pensando no agora, em viver o hoje e não deixar nada para a semana que vem, certo? Essa é a intertextualidade. Só que não está escrito com as mesmas palavras, ok? Não é Dá assim? para entender que a ideia é a mesma. Então, é intertextualidade implícita e não explícita. Se fosse com as mesmas palavras ou palavras parecidas, é explícita. Aquele texto do Sabiá lá, ela é explícita? Aquele lá é explícita, do Gonçalves Dias.
Exatamente, porque tem palavras que se repetem, né? Aham. Observem o próximo texto, então. Me digam se é explícita ou implícita. Aqui nós temos uma mulher dormindo, né? E aí o marido dela chega e ela diz, gritado, mas o que é isso? Aí ele fala, é uma cobra, é um pau, é João, é José. Aí o João diz, é um espinho na mão. O José, é um corte no pé. E aqui? Qual é o outro texto que faz intertextualidade com esse? E essa intertextualidade é explícita ou implícita? O não verbal, a imagem conta como não verbal? Esse é uma música, não é? Isso, eu quero saber qual é o outro texto. Lembra sempre que intertextualidade tem 2 textos pelo menos. Eu só coloquei um aqui. Qual é o outro que está fazendo intertextualidade? Quem falou que é uma música, Samuel? Não, foi eu. Mas eu esqueci, eu não sei se é. Não, e também tô tentando lembrar qual que é essa música. Tá, não tá vindo na minha cabeça, não. No que eu comecei ali a tirar, eu lembrei que é uma música, mas não vem a música. Então, isso é intertextualidade. Existe um outro texto, certo? Então, vou mostrar para vocês o outro texto. É a música do Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto do topo. Isso aí, isso aí. Eu lembrei da novela que tem essa música. Eu não sei qual é a novela. Então, essa aqui é a Água de Março. Eu não lembro o nome da novela. Normalmente, essa música é cantada pela Elis Regina. Normalmente é cantada pela Elis Regina. Então, olha aqui no início. Ele fala, é pau, é a pedra, é o fim do caminho, é o resto do toco. Aqui, ó, no texto anteriormente, olha aqui, ó, ele fala, é uma cobra, porque a cobra está enrolada nele, né? Ah, Ele quer saber que palhaçada que é essa de acordá-la naquela hora da noite. É isso que ela quer saber. Aí ele tem uma cobra enrolada nele e tem um pau na mão. Então ele fala, é cobra, é um pau que está na mão dele. Aí é o João, que é o primeiro homem que ele levou para a casa dele. É o José, que é o segundo aí que está de muleta. Aí o João fala, é um espinho na mão. Aí o outro fala, é um corte no pé. Então, aqui na música, também trata dessa forma, né? Então, é pau, é pedra, é o toco. Tem até esse espinho também. Deixa eu ver aqui se eu acho esse espinho. Mas o espinho tá aqui também. É o caco de vida, é a vida, é o sol. Não vou achar o espinho agora, não. Na segunda parte, depois já é uma cobra. Se você acompanhar a linha preta, tá embaixo dela. Ah, é, justamente. Aqui é uma cobra, é pau, é João, é José. Então, ele repete esses versos da música mesmo, do Tom Jobim. Por isso que ele é explícito e não implícito, certo? Eu lembrei também, tem essa música na propaganda do caiaque, de um perfume. Ah, e também é uma intertextualidade, né? A propaganda é do perfume, aí eles usaram a música, então usou uma intertextualidade. Muito bem lembrado, mocinho. Tudo bem? Até aqui? Sim. Então, terminou essa parte dos slides. Eu mando esses slides para vocês hoje ainda, assim que a gente terminar, tá bom? Ótimo. Vamos para aquela lista que eu mandei hoje. Deixa eu colocar a lista aqui para a gente ver. Eu mandei uma lista hoje, né? Para vocês. Conseguem ver a lista aí? Sim. Sim, essa que você mandou mais cedo, foi? Foi, mandei hoje. Ok. A revisão para a N1. Se vocês tiverem condições de acompanhar aí nas coisas de vocês, tudo bem. Se não, vocês acompanhem aqui pela tela mesmo e anotem, tá? Depois eu mando, como sempre, as respostas da lista. Assim que a gente terminar de corrigir, eu mando as respostas para vocês, tá bom? Não se esqueçam de estudar a lista 1, 2 e 3. São 3 listas para a prova. Essa aqui é a revisão. Não é mais uma lista, não é a 4ª lista. Certo? Então, vamos lá? Bora. Então, número 1. Quem passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros, os textos conversam entre si em um diálogo constante. Isso é intertextualidade, né? Então, leia os seguintes textos. Texto 1.
Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Texto do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, ele escreve, ele é modernista, e ele escreve lá na primeira metade do século XX. Então, ele deve ter escrito esse texto mais ou menos em 1950, 1945, mais ou menos assim. Essas datas que estão aí são as datas de publicação, tá? Aí, depois disso, vem o Chico Buarque. O Chico Buarque é da década de 70. Então, Chico Buarque, esse tipo de escrita, ele escreve até hoje, mas esse tipo de escrita dele aí é da década de 70. Então, ele diz o seguinte: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Esse aí é o texto do Chico Buarque. Aí Adélia Prado também século XX, também 1970, 1980 mais ou menos, Adélia Prado escreve. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Então nós temos 3 textos. Eu contei para vocês o momento em que esse povo escreveu a sequência, né? Mas ainda que eu não contasse isso para vocês, vocês ainda conseguiriam, e ainda que vocês não soubessem, vocês ainda teriam condições de entender que esses 3 textos conversam entre si. Que esses 3 textos têm uma determinada correspondência. Que os 3 formam intertextualidade. Certo isso? Tudo bem? Sim. Por que eles causam intertextualidade? O que eu estou vendo aí que pode ser intertexto? O intertexto é explícito ou implícito? Eu acho que é explícito, porque fala sobre o anjo em todos os... Todos falam do anjo torto, entortou. Então, todos eles... Por que é explícito? Olha no primeiro verso de cada um deles. Quando nasci, quando nasci, quando nasci. Não é? Começa assim, todos eles. Isso. Aí no Carlos Drummond, um anjo torto. No Chico Buarque, o anjo é safado. Na Adélia Prado, o anjo é esbelto. Não é isso? Então, nós temos uma referência explícita, porque eu consegui achar aí, ó, anjo e a primeira recorrência da frase aí, quando nasci. Certo? Conseguiram entender isso? Ótimo. Então, vamos ver. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Que é intertextualidade, nós já entendemos isso, certo? Por que é intertextualidade? Letra A. É reiteração de imagens. Eles mostram a imagem. O que é imagem, gente? É a imagem que você cria quando você lê o texto. É a imagem do que se repete aí mesmo, vocês disseram? Do anjo. Então, é essa reiteração de imagens? Ou letra B. A Adélia Prado e o Chico Buarque fazem uma oposição de ideias. Não. Letra C. Faltou para a Adélia Prado, para o Chico Buarque, criatividade. Não. Ou letra D. É a negação dos versos. Ou o Chico Buarque e a Adélia Prado não tinha outros recursos e resolveu imitar o Carlos Drummond. Qual que é a resposta certa? Acho que é A. Letra A. Letra A. Muito bem, pessoas. Reiteração de ideias. Letra A. Certo? Então, letra A. O que é reiteração? É a repetição. A ideia que se repete. Sempre falando do nascimento de cada um dos eulíricos aí. Sempre falando do nascimento e de por quem que eles foram recebidos. Sempre por um anjo. Então, a ideia, a imagem do anjo e a imagem do nascimento. Certo? certo. Letra A. Peraí que passei demais. Aqui. Cândido Portinari, 1903-1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Todos esses quadros aqui são dele. Então, no primeiro aí, vocês conseguem ver as imagens direitinho? Porque elas ficaram meio que
sem cor. Tem que ver os povos dançando aí. No primeiro, isso, o povo dançando, justamente. Nós temos pares dançando, né? Homens e mulheres. No segundo, o segundo, a gente tem aqui uma família, uma mulher que segura aí um menininho bem magrinho nos braços e uma mala de roupa na mão. Tem um homem com uma foice atrás deles. Parecem todos camponeses, né? Essa foice a gente pode também fazer uma ideia que seja a foice do quê? Da morte. Da morte. Então, olha a intertextualidade aí. No terceiro, que é esse aqui de cima, nós temos também o segundo, gente, é uma família que está assim, possivelmente uma família nordestina, retirante, pessoas muito magras, pessoas desnutridas. No terceiro, que é esse aqui, nós temos outra família, né? Também uma mãe, também um pai, crianças pequenas, uma mala de roupa na cabeça. Então, também são retirantes, né? Estão indo embora. No quarto, quem é esse personagem aí? Reconhecem? Lampião. Lampião. Quando você diz para mim, olha, eu tô vendo um quadro do Cândido Portinari, Lampião, isso é intertextualidade, certo? Então, nós temos a figura do Lampião no quarto quadro. Tudo bem até aqui, né? Vamos ao texto. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Ele próprio escreveu o poema, certo? Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos como fagulhas, de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto choramingando, remelento. Olha como que ele descreve, né? Então, ele fala dos retirantes, que tem sempre esses embrulhos, terras secas, escuras, por isso que é o Nordeste, como eu disse para vocês antes. Né? Os pedregulhos doloridos, porque os pés estão descalços, e a fagulhas de carvão aceso por conta do calor, né? Homens e mulheres, então homens de ventre muito bojudo, homens barrigudos, que a gente pode pensar em algum tipo de verminose, inclusive. Mulheres com trouxas caídas, por que pode ser verminose e não pode ser barriga de cerveja? São retirantes, são gente pobre, tem que comer, não tem condição de comprar cerveja. Entenderam isso? Então, por isso. Agora, olha aqui. Das quatro obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema. Qual é o tema do poema, então? Retirantes. Os retirantes. Retirantes. Qual dessas imagens retrata retirantes? 2 e 3. A 2 e 3. A 2 e a 3. Exatamente. Então, a resposta certa é letra C. C. Então, letra C. Muito bem, pessoas. Estou gostando de vocês hoje. Estão de parabéns. Vamos lá, questão 3. Na questão 3, tem-se a seguir 2 textos. Leia-os, analise-os e responda a questão 3. Texto 1. Mulher, irmã, escuta-me, não ames, quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias, não, mulher. Ele te engana. As lágrimas são gotas da mentira e o juramento, manto da perfídia. Calúnia. Calúnia. Calúnia também É acho. bem assim, não? Há controvérsias? Me conta sobre isso, então. Hã? Falando comigo? Vocês acham que não é desse jeito, não? Eu acho que não. É, Mas eu não. tenho certeza, né? Experiência própria. Então, olha, aqui, gente, quando ele fala assim, ó, ele está falando, olha, mulher, escuta, né? Estou te dando um conselho, né? Escuta aqui. Não ama, porque quando esse homem ficar no seu pé falando, eu te amo, volta pra mim,
Chorar pranto de sangue, não creia, porque as lágrimas são gotas da mentira, né? São o manto da perfídia, da deslealdade, são o juramento, né? O manto da perfídia. Então, Joaquim Manuel de Macedo, ele está pedindo, está aconselhando, então, essa mulher a não ouvir esse homem que tenta se aproveitar dela, usando para isso as lágrimas de crocodilo que a gente tanto ouve falar por aí, né? E que os meninos aí estão jurando que não é bem assim. Vamos ver. Vamos ver o que Manuel Bandeira fala. Olha o que Manuel Bandeira diz. Tereza, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Tereza. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira. Olha. Os dois tratam da mesma temática, não é isso? Isso. E ainda tem o cai fora no final aí, hein? Isso, cai fora. Eu não leio, professor. Ou seja, tanto um quanto o outro não acreditam nessas lágrimas desses homens. Só achando que esse povo tá certo, hein? Não, ixi. Até porque eles são homens, ó, Manuel Bandeira e o Joaquim Manuel de Macedo. Eles não conheceram eu, não. Então, vamos lá. Tá bom. Minha mãe dizia, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Argumento válido, viu? Tá bom, gente. Vou acreditar em vocês. Vou dar esse crédito. Ótimo, ótimo. Questão 3, então. Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que a imagem da lágrima, certo? Letra A. Há um tratamento idealizado com relação a homem e mulher. B. Há um tratamento realista com relação a homem e mulher. Quando ele fala idealizado, o que é idealizado? Concreto? Não concreto. Real. Não real. Idealizado é o ideal, certo? Idealizado é aquilo que só está na imaginação. Só está na imaginação. O que é o ideal? O ideal é esse homem se curvar mesmo diante dela e isso é ideal. Não é o real, é ideal. Se curvar diante dela mesmo, chorar, porque ele tem que ser um vassalo desse amor, né? Ela tem que ser a mulher que vai suprir todos os desejos dele, tudo vai ser feliz para sempre. Então, é um tratamento idealizado ou é um tratamento realista? Significa dizer Realista. que, na verdade, Realista. a Realizado. mulher nunca vai acreditar nessas lágrimas. Idealizado. Bom, eu acho que é realista. Pois é, mas eles querem dizer, então, que essa mulher nunca vai acreditar de verdade nessas lágrimas, ela nunca vai cair nessa lorota. Ela vai acreditar e vai cair na lorota. Né? Sempre cai. Vamos lá, então. Letra C. A relação familiar é idealizada? Eles estão falando de relação familiar aí no texto, 1 e 2? Não. Não. A mulher é superior ao homem? É isso que o texto 1 e 2 Não. está pregando? Não. Não, A mulher é igual ao homem. também não. Então, Também é a não. resposta Sempre igual certa. o homem. Igual não. A resposta certa, Letra A. É a letra A. letra A, Letra A. é idealizada, porque o ideal seria esse homem chorar e ela ficar condoída e acreditar naquilo, né? E não necessariamente ela não acreditar de jeito nenhum e falar suas lágrimas são mesmo de crocodilo. É para boi dormir essa história, né? Então, letra A. Já. Não concordo muito, não, mas Também não concordei, não, hein? Por quê? Tá vendo? Os homens também choram. Por que, meninos? Que eles não concordaram com a letra A? As meninas não concordaram porque não conheceram aí. É porque elas não gostam de concordar com nós homens. Na verdade, fala que nós é machista. Fala que somos machistas. Ó,
Ele diz no poema 1, vamos voltar lá no poema 1, no texto 1. Deixa eu voltar lá. Ele diz assim, ó, as lágrimas são gotas da mentira e o juramento manto da perfídia, né? No 2, é lágrima de cinema, é tapeação, é mentira. Então, há um tratamento idealizado com relação a homem e mulher? É idealizado porque esse seria o ideal. Essas lágrimas realmente representarem aquilo que esse homem pensa. É ideal, ou seja, não é real, não pode ser real, certo? Porque as lágrimas, segundo o que os dois colocaram, é mentira e é tapeação. Então, não pode ser real, por isso. Certo isso? Concordaram as duas aí, certo? Não concordaram? Agora sim. Então, é por isso que é... Vamos ao próximo texto, 4. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Os transgênicos são aqueles... são, na sua maioria, plantas, né? Vegetais, milho, arroz, que eles criam em laboratório e plantam, porque a criação do laboratório é mais eficaz, produz mais do que se plantar normalmente. Então, dá uma produtividade melhor. Mas isso aí deixa umas dúvidas na cabeça da gente, porque há uma mutação genética, né? É isso que ele está falando aí, então. Então, vamos lá. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, 1896-1967, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Número 4. Caso você fosse escolher uma ilustração para o artigo sobre transgênicos, qual das obras de Magritte abaixo estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? Qual dessas obras vocês escolheriam para representar os transgênicos? O primeiro, a letra A letra B, que é o peixe. Deixa eu só colocar no lugar aqui. Letra B. Eu também escolheria a letra B. Também escolheria a letra B. Também escolho a letra B. Ok, certo agora. Então, a letra B, que é o peixe com pernas humanas, né? A letra C é esse barco feito de nuvens. A letra D é o cachimbo, não vai voltar para o lugar aqui, não. E a letra E é o homem que desenha o beija-flor. Então, vocês escolheriam letra B. B. Porque nós temos aqui duas espécies misturadas, né? Seria uma espécie transgênica mesmo. Letra B. Peixes. Muito bom. Cândido Portinari, em seu livro Retalhos da Minha Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores. Pés de trabalhadores é a temática dele. Então, ele escreve o seguinte: pés disformes. Pés que podem contar uma história. Confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e vales vincos como rios. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra difícil era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces, muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. As fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo da nossa história. O novo mundo é a descoberta da América, tá? Dentre essas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari é: a crítica social que ele faz, qual é? Nesse texto aí, Pés Disformes. Qual é a crítica social dele? É o quê, professor? Qual é a crítica social que o Portinari faz nesse textinho dele aí, quando ele fala dos pés disformes?
Eu acho que se tratam de escravos. Escravos? Pode ser. Mas pode ser o que mais? Quando ele fala pés sofridos, com muitos e muitos quilômetros de marcha, pés que só os santos têm. Aquelas pessoas que Desbravamento, deslocam do sertão professor. pra São Paulo. Aquelas pessoas que passam fome, que nem a gente estava na imagem Os dos retirantes. slides anteriores. Isso, pode ser a imagem dos retirantes, das pessoas sofridas, das pessoas que, quando ele fala pés disformes, estão disformes porque é o sapato que dá forma para o nosso pé. Então, se você vive a vida toda com o pé no chão, o seu pé é um outro pé diferente de se você calçasse algum sapato. Já pensaram nisso? Então, a planta do pé, ela vai se abrindo, aqueles pés chatos, quadrados, né? Tem a ver com isso. Então, são pés sofridos por conta da marcha, por conta de andar, de ter que se retirar da terra, de ter que procurar outro lugar, né? Então, e aí ele fala que suportavam apenas um corpo franzino e doente, porque não tinham o que comer, não tinha como viver bem, então por isso franzino e doente. Qual dessas imagens que a gente poderia caracterizar melhor essa crítica, então, a esses pés, essas pessoas retirantes? Letra E. Letra E. Vamos lá na letra E. Por que você acha que é a letra E? Por que não podia ser a letra D, por exemplo? Porque a letra D parece que são pessoas mais bem de condição, parece, né? Se nada na minha imagem não dá pra ver direito, mas a letra E é pessoas com os pés só de chinela, tem... Calçados, são pessoas calçadas. E olha que ele fala de pés disformes. Vocês viram quantos calos tem nesses pés? Calos e joanetes, né? Que causam a disformidade. Então, letra E mesmo. Muito bem, meninos. Meninos, vou parar de novo. Voltem, por favor, tá? Terminando aqui. Voltem na mesma. Eu acho que dá para voltar no mesmo.